em cada um deles. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, Lei 12.376/10. A LINDB, antes conhecida como LICC, Lei de Introdução ao Código Civil, é a porta de entrada para o estudo do direito. Ela não regula o direito em si, mas sim como as leis devem ser aplicadas, interpretadas e como se relacionam entre si. A. Vigência e eficácia, artigo 1º e 2º. Vigência. O artigo 1º da LINDB estabelece quando uma lei começa a ter validade, ou seja, quando ela se torna obrigatória. A regra geral é a vacatio legis, que é um período de 45 dias entre a publicação e a entrada em vigor da lei. Isso permite que a sociedade se adapte à nova norma. Eficácia. A eficácia se refere à capacidade da lei de produzir seus efeitos práticos. Uma lei pode estar em vigor, mas sua eficácia pode ser suspensa ou limitada por alguma condição. Artigo 2º. Este artigo trata da revogação da lei. Uma lei só pode ser revogada, anulada por outra lei posterior. A revogação pode ser expressa, quando a nova lei declara explicitamente que a lei anterior está revogada. Tácita, quando a nova lei trata do mesmo assunto de forma diferente da lei anterior, ou é incompatível com ela. Total, abrogação, revoga a lei anterior por completo. Parcial, derrogação, revoga apenas parte da lei anterior. B. Conflito de normas, artigos 6º, 7º e 9º. O direito se baseia em princípios para resolver conflitos de leis no tempo e no espaço. Artigo 6º. Garante a irretroatividade da lei. Uma lei nova não pode prejudicar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Isso traz segurança jurídica. Ato jurídico perfeito, aquele que já se consumou de acordo com a lei da época. Direito adquirido, aquele que já se incorporou ao patrimônio do titular. Coisa julgada, a decisão judicial da qual não cabe mais recurso. Artigo 7º. Trata do conflito de leis no espaço. Regra geral. A lei do país onde o ato é praticado é a que o rege, princípio da lex loci actus. Exemplo. Um casamento realizado na Argentina será regido pelas leis argentinas, mesmo que os nubentes sejam brasileiros. Artigo 9º. Complementa o artigo 7º tratando da sucessão. A lei que regula a sucessão é a do domicílio do decujus falecido, não importando a nacionalidade dos herdeiros. C. Hermenêutica, artigo 5º. Artigo 5º. Estabelece os critérios para a interpretação da lei. O juiz deve aplicar a lei considerando os fins sociais a que ela se destina e as exigências do bem comum. A interpretação não deve ser apenas literal, mas também buscar o espírito da norma e o seu propósito. A hermenêutica é a arte de interpretar a lei. D. Integração de normas. Artigo 4º. Artigo 4º. Este artigo é crucial. Ele determina o que o juiz deve fazer quando não encontra uma lei específica para um caso. Ele não pode se eximir de julgar. Para preencher essa lacuna, ele deve recorrer à analogia, aplicar uma lei existente que trata de um caso semelhante. Costumes, utilizar práticas sociais consolidadas. Princípios gerais do direito, usar os grandes pilares do direito, como a boa-fé e a dignidade da pessoa humana. Fontes do direito. As fontes são de onde o direito brota. A. Fontes formais, lei, analogia e princípios. São as formas pelas quais o direito se manifesta de maneira obrigatória. Lei, a principal fonte. É a norma criada pelo Poder Legislativo. Analogia, quando se aplica uma lei para um caso não previsto, mas que é semelhante. Princípios, grandes valores e ideias que fundamentam o ordenamento jurídico, como a dignidade da pessoa humana, a equidade e a moralidade. B. Fontes informais, doutrina e jurisprudência. Não criam regras obrigatórias diretamente, mas influenciam a interpretação e a aplicação do direito. Doutrina, o estudo do direito por juristas e estudiosos, livros, artigos, teses. Eles ajudam a entender e a sistematizar as normas. Jurisprudência, o conjunto de decisões judiciais sobre um mesmo tema. Ela mostra como os tribunais vêm aplicando a lei. Embora não seja obrigatória para todos os juízes, tem grande peso e serve como referência. 2. Lei. A lei é a principal fonte do direito. Características da lei. A. Generalidade. A lei se aplica a todos, sem distinção. Não é feita para um caso ou pessoa específica.
B. Imperatividade, a lei impõe uma conduta. A lei manda, proíbe ou autoriza. Cogente, é uma norma de ordem pública, que não pode ser modificada pela vontade das partes. Exemplo, artigo 1527 do Código Civil, CC, que proíbe o casamento de certas pessoas. Não cogente, pode ser modificada pela vontade das partes. Permissiva, concede a faculdade de agir. Exemplo, artigo 1639 do Código Civil, que permite que os cônjuges escolham o regime de bens. Supletiva, preenche lacunas, mas pode ser substituída pela vontade das partes. Exemplo, artigo 327 do Código Civil, lugar do pagamento, ou artigo 776 do Código Civil, cláusulas do seguro, que podem ser alterados por acordo. C. Autorizamento, imperativo, autorizante. Refere-se ao poder da lei de criar obrigações, imperativa, ou de autorizar certas condutas, autorizante. Espécies de lei. As leis são classificadas de acordo com a sanção, consequência, para sua violação. 1. Mais que perfeita. A sanção é a nulidade do ato e a pena para quem o praticou. Exemplo, casamento de pessoas com impedimentos, artigo 1521 CC, que é nulo, e o infrator pode ser punido criminalmente. Ex, bigamia, artigo 235 CP. 2. Perfeita. A sanção é apenas a nulidade do ato. Exemplo, negócio jurídico que não cumpre a forma prescrita em lei, artigo 166-I do CC. 3. Menos que perfeita. A sanção é a pena, mas o ato praticado não se anula. Exemplo, casamento de menor de 16 anos, que é um ato válido, mas a sanção civil é a imposição de um regime de bens obrigatório, separação total. 4. Imperfeita. Não há sanção nem nulidade nem pena, mas a lei tem valor moral ou social. Exemplo, dívida de jogo, que não pode ser cobrada judicialmente. D. Permanência. A lei permanece em vigor até que outra a revogue. E. Emanação de autoridade competente. A lei deve ser criada pelo Poder Legislativo, de acordo com o processo legislativo. Espero que este guia tenha sido útil para o seu aprendizado. Ficou com alguma dúvida sobre algum ponto?